Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos ectoparasitas. Sabe, aqueles bichinhos que vivem na nossa pele, no nosso cabelo? De uma simples coceira a uma história de evolução que dura milhões de anos, vamos descobrir quem são esses hóspedes que ninguém convidou para a festa. Pois é, essa sensação é bem mais comum do que parece. E a causa pode ser um visitante minúsculo, mas, olha, muito persistente. É ele mesmo, o famoso piolho. A gente vai dar uma olhada de perto nele e em outros hóspedes indesejados que, de vez em quando, resolvem aparecer para uma visitinha. Vamos começar pelo mais conhecido de todos, né? O piolho, um ectoparasita que está com a humanidade, há milênios. Os sinais são bem claros, mas aquela coceira desesperadora, sabe? Na verdade, é o nosso corpo tendo uma reação alérgica à saliva que o piolho solta quando pica. E de tanto coçar, a pessoa fica irritada e pode até causar feridas e infecções. E para a gente entender como se livrar deles, o primeiro passo é conhecer o ciclo de vida, que é dividido em 3 fases bem certinhas. Bom, tudo começa com a lêndia, que é o ovinho. E não é caspa, viu? Ela fica colada no fio de cabelo com uma cola super potente. E dali a uma semana, mais ou menos, a próxima fase tem início. Da lêndia sai a ninfa. Pensa nela como se fosse um piolho adolescente. É uma versão em miniatura do adulto e já nasce precisando se alimentar de sangue para conseguir crescer e virar adulto. E rapidinho, em mais ou menos uma semana, a ninfa vira um adulto prontinho para começar a se reproduzir. Uma fêmea pode botar vários ovos por dia. Aí já viu, né? A infestação continua. Aqui dá para ter uma ideia bem clara do ciclo todo. A lenda ali, bem grudadinha no cabelo, depois a ninfa saindo do ovo e, por fim, o adulto pronto para recomeçar tudo de novo. Agora, um ponto super importante que a gente precisa esclarecer de uma vez por todas. Piolho não pula e muito menos voa. Isso é um mito. O jeito que ele se espalha é bem mais corpo a corpo. O principal jeito de pegar piolho é no contato direto, cabeça com cabeça. Mas não é só isso. Dividir objetos como chapéu, escova, toalha ou até deitar em uma cama que alguém com piolho usou também pode transmitir. Agora, vamos conhecer um parente bem próximo do piolho, mas que tem uma história evolutiva que, olha, é de cair o queixo. Estou falando do piolho púbico, mais conhecido como chato. Olha só a aparência dele. Não é à toa que o apelido em inglês é crab louse, ou piolho caranguejo, e ele prefere os pelos mais grossos do corpo. Mas a pergunta que não quer calar é: de onde ele surgiu? A resposta, eu garanto, não é nada óbvia. A ciência genética descobriu uma conexão totalmente inesperada com outro primata. É isso mesmo que está escrito. Análises de DNA mostraram que o nosso chato é um primo bem próximo do piolho que vive nos gorilas. Sim, gorilas. É uma jornada de milhões de anos. A teoria é que, em algum momento, lá no passado, nossos ancestrais tiveram um contato próximo com os ancestrais dos gorilas. Próximo o suficiente para esse parasita dar um pulo de espécie e vir evoluindo com a gente desde então. Ok, deixando os piolhos um pouco de lado, vamos falar de outros 2 ectoparasitas que a gente costuma encontrar em casa e que geralmente chegam de carona com os nossos animais de estimação. Muita gente coloca pulgas e carrapatos no mesmo grupo, mas na verdade eles são bem diferentes. A pulga é um inseto. Já o carrapato, acredite se quiser, é um aracnídeo. É, primo das aranhas. As pulgas são conhecidas pelos pulos e precisam de um hospedeiro para sobreviver. Já os carrapatos são super resistentes, podem ficar meses sem se alimentar. E o mais preocupante, eles transmitem doenças bem sérias, como a rickettsiose. E para ter uma ideia da capacidade de reprodução da pulga, olha esse número, 2.000. É a quantidade aproximada de ovos que uma única fêmea pode botar durante a vida dela. É ovo que não acaba mais. Por isso, fica o alerta. Encontrar uma pulguinha ou um carrapato em casa ou no pet nunca deve ser ignorado. Normalmente, é só a pontinha do iceberg de um problema bem maior. Certo, já deu para entender o tamanho do problema. Agora a pergunta de $1 milhão. Como a gente se protege e mantém a nossa casa livre desses visitantes? A estratégia tem que atacar por vários lados. Primeiro, a limpeza é chave. Lavar roupas de cama, toalhas, tudo em água quente. Se a infestação já aconteceu em alguém, precisa usar os tratamentos médicos certinhos. Com os pets, o melhor remédio é a prevenção.
E no caso dos piolhos, é fundamental avisar as pessoas próximas para quebrar o ciclo. E com isso a gente fecha essa análise sobre esses bichinhos que são fascinantes e, vamos ser sinceros, um pouco perturbadores. A pergunta que fica no ar é: agora que se sabe de tudo isso, o conhecimento nos deixa mais preparados ou só mais atentos a cada coceirinha que aparece? Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.